A história de Jack começa no meio da Guerra do Vietnã, onde esse garoto seria fruto de um relacionamento sem consentimento entre a soldada canadense Diana e Yujiro Hama, que tinha apenas 16 anos. Esse abuso seria feito por vingança, já que Yujiro descobriu que Diane trabalhava para as Nações Unidas. E sua missão era atrair Yujiro para uma armadilha. Yujiro poderia facilmente tê-la matado, mas ele decide dar a ela um trauma, a marcando pelo resto de sua vida. Esta mulher ainda sofreu muito após esse acontecimento. Diane foi drasticamente punida pelo seu próprio governo por ter falhado em sua missão, sendo aprisionada em uma das prisões canadenses, onde veio a dar à luz a seu filho Jack. Não sabemos como foram os primeiros anos de vida de Jack, mas graças aos recentes capítulos do mangá, sabemos que desde criança ele já tinha a ambição de se tornar o mais forte. Forte o suficiente para derrotar a criatura mais forte do mundo. Provavelmente, Jack desde criança sabia sobre sua origem e o passado traumático de sua mãe. Por esse motivo ele treinava incansavelmente, levando seu corpo ao limite extremo. Ele só parava quando a exaustão era tanta que o levava ao desmaio. Passasse alguns anos e Jack nunca desistiu de sua obsessão em ficar mais forte. Então, ele continuou o mesmo treinamento exagerado, que ao invés de ajudá-lo a ficar mais forte, estava apenas desgastando seu corpo. E assim, Jack se transformou em uma pessoa extremamente fraca. Ele desperdiçou grande parte de sua vida desgastando seu corpo ao máximo, seja através de práticas de artes marciais ou de treinamentos físicos, sem parar, treinando dias inteiros sem comer ou descansar, ou mesmo ir ao banheiro. Essa rotina continuava e continuava, dia após dia, sem dar resultados. Até que um dia, um cientista especialista em aprimoramento físico via Jack treinando incansavelmente, do jeito que ele sempre fez. Esse cientista se surpreende com a convicção de Jack em se tornar o mais forte. Ele revela que viu como um homem havia matado um urso polar gigante com as próprias mãos. Esse ato que foi a inspiração para que ele criasse uma super droga anabolizante, que pudesse superar os limites humanos e que pudesse superar aquele super guerreiro. E como ele havia visto que Jack ansiava por poder, ele seria uma cobaia perfeita, já que ele estava disposto a tudo para se tornar mais forte. E num ato de desespero, Jack concorda em virar a cobaia desse cientista, sem se importar com as consequências. Ele ingere essas substâncias, onde em breve começariam os efeitos colaterais, causando fortes dores em todo o seu corpo. Uma dor que seria insuportável para um ser humano normal. Depois de uma semana, seu corpo havia mudado drasticamente. Sua massa muscular havia crescido muito. Jack havia se tornado tudo o que ele queria ser, um homem forte. Isso graças a essas drogas. Ao ver esses resultados, ele pensava que havia encontrado uma maneira de aumentar seu poder rapidamente, atingindo assim o nível de seu pai. Seus atributos físicos aumentaram a tal nível que sua força e velocidade ultrapassam em muitos recordistas olímpicos, se tornando poderoso o suficiente para replicar o feito de seu pai, matando um urso polar com as próprias mãos. Esse acontecimento assustou muito o cientista. Ele havia pensado que criou um monstro, e com isso ele decidiu acabar com a própria vida. Passasse algum tempo, e Jack aparece pela primeira vez no anime, onde ele era um dos convidados de Tokugawa para ser um dos guerreiros de seu torneio máximo. Em sua apresentação, Jack se apresentou como um lutador chamado Jack Hame. Antes de sua primeira luta neste torneio, ele conhece Kozue em um dos corredores, onde trocam algumas palavras. E ali é o primeiro encontro dele com Baki. Logo depois, ele se dirige ao seu camarim e consome uma grande quantidade de drogas, se preparando para sua primeira luta, que seria contra Sérgio Silva. Uma luta onde Jack mostra um pouco de sua grande força ao evitar ser movido por esse lutador, e o derrotando com apenas um único golpe. Uma cena tão surpreendente que despertou o interesse de Yujiro, que pulava na arena para desafiá-lo, mas Baki chegava para interrompê-los. Ali Jack revela a Yujiro que ele é seu filho. Palavras que emocionam Yujiro, já que com isso, ele acreditava que Jack era muito mais digno de lutar contra ele por carregar sua linhagem, encerrando assim esse pequeno encontro entre familiares. Em seguida, nos bastidores, Jack conhece aquele que é considerado um dos adversários mais fortes deste torneio, o grande atleta chamado
Alexandre Garland, com quem iniciaria uma pequena desavença, mas a luta entre esses dois ficaria para depois, já que Jack era o próximo a lutar. Seu próximo oponente era um praticante de Kempo japonês chamado Masaki Kengo, um lutador com técnicas e velocidade incríveis. Seus golpes eram super velozes, mas ao desferir seus ataques em Jack, ele se machucava muito. Algo que ninguém estava entendendo como acontecia, tanto que se perguntaram se Jack poderia estar com algum tipo de arma escondida. Mas Jack revela que o que ele estava usando era o poder de seus dentes. Suas mordidas eram tão rápidas que superava a velocidade dos ataques do Kengo. Logo depois de revelar sua arma, Jack finaliza a luta facilmente com um poderoso gancho que fazia Kengo voar com o impacto. Após a luta, Baki o critica dizendo que essas mordidas são um truque sujo. Opinião que o grande Alexandre Garland concordava. Novamente, ao se encontrarem nos corredores, Jack e Garland trocam algumas palavras. Garland diz a Jack que irá lhe mostrar o que é um lutador de verdade. Então, Jack se dirigia novamente ao seu camarim e consumia mais uma grande quantidade de drogas, chegando com força total no seu próximo combate, que seria contra o próprio Alexandre Garland. Assim que a luta começa, Garland parecia ter a vantagem, superando Jack em técnicas, força e velocidade. Mas ao longo da batalha, Jack mostra a Garland que estava apenas brincando com ele, e com uma chuva de golpes, Jack humilha Garland completamente, o derrotando com um golpe especial que atinge direto no coração. E com essa vitória ele havia chegado às semifinais, onde seu próximo oponente seria o mestre Shibukawa. Antes do começo da luta, Jack demonstra a grande força que possuía em sua mandíbula, mordendo e arrancando pedaços de um coco, feito que impressionava todos ali presentes. Ao começar a luta, Jack era quem se movia primeiro, mas Shibukawa, com toda sua experiência, contra-atacava cuspindo um jato de água no rosto dele, uma técnica que coloca seu oponente em um afogamento temporário. E logo em seguida, esse grande mestre começava a aplicar o seu Aiki para dominar a grande força de seu oponente. Então Jack decide usar suas mordidas para gerar vários ferimentos nele. Jack também se mostrou ser muito inteligente em batalha, sendo capaz de encontrar a fraqueza do Aiki enquanto lutava. Ele não só contra-atacou o Aiki, como também aprendeu e aplicou ele na batalha, finalizando a luta com um forte chute. Logo após a luta, Jack é interceptado pelo Dr. Kurera nos corredores, onde o mesmo o questionava pelo seu uso excessivo de drogas. Ele afirma que Jack iria morrer e tentava impedi-lo de lutar as finais, mas Jack o humilhava com sua grande força e continuava seu caminho. Antes da grande final, Jack encontra seu pai e fala para ele o esperar, que quando vencesse Baki, ele o desafiaria ali naquele mesmo local. Ao entrar na arena, ele revela a todos que seu verdadeiro nome era Jack Hama, o filho de Yujiro e o irmão mais velho de Baki. Uma coisa interessante de se notar é que, mesmo que eles se conheçam há pouco tempo, ambos já possuem um grande respeito um pelo outro. Jack dá um abraço em seu irmão e eles iniciam uma das melhores lutas do anime. Jack superava Baki em tamanho e força, mas Baki superava Jack em velocidade e técnica. Uma luta entre irmãos impressionante, e quanto mais eles lutavam, mais um ia conhecendo o outro, até que descobrem que ambos compartilhavam o mesmo sonho, se tornar o mais forte para vingar suas respectivas mães. Com o desenrolar da luta, ambos já estavam bastante feridos, até que o corpo de Jack entra em colapso. As drogas que ele havia ingerido estavam causando um efeito colateral. O organismo de Jack não suportou e ele acabou vomitando toda a substância. Mas com isso, Jack adquiriu uma força e velocidade surpreendente. Ele atacava Baki sem hesitar. Jack estava muito perto da vitória até que o que ele viu nas costas de seu irmão o assustou. O rosto do demônio fez com que Jack parasse de atacar. E nessa brecha, Baki encaixava uma chave no pescoço dele com tanta pressão que até quebrava seus dentes, o vencendo no processo. Essa foi a primeira grande derrota de Jack. Jack, com todo o respeito e carinho que ele possui por seu irmão, o ajuda e o reconhece como campeão. Mesmo que ele tenha perdido, ele ainda queria concluir sua vingança e foi até seu pai. Ao chegar lá, Yujiro simplesmente o desprezou como se ele fosse nada. Diante aquele desprezo, Jack ataca Yujiro com uma mordida,
mas Yujiro, e mais rápido e responde com o mesmo ataque. Jack fica inconformado e ataca Yujiro novamente, mas Yujiro desfere um soco com tanta força, que quebra a mandíbula dele, o derrotando completamente. O vídeo está ficando muito longo, então eu vou terminar essa parte por aqui. Continuarei com a história de Jack Hanna em uma parte 2. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Tamo junto e valeu!